a... Começou a gravar, então. Fica à vontade, testa. A gente vai começar a contar o tempo só quando eu tiver o compartilhamento em ordem e os professores derem o que estão conseguindo ver sua tela. Ok, se consegue... vamos lá para onde apresentação. Só, vamos ver se funciona ou se... Para mim não entrou no modo apresentação, Marcelo. Não entrou? Não. Vamos para a nossa briga de novo. Vamos lá, né? Para mim já está no modo de apresentação, está passando slides. Os slides estão subindo aí, tá? Normal não? Para mim não. É congelado. É congelado. Agora passou. Agora passou para o 2. Bom, vou começar de novo. Mas não, está passando, mas não está no modo de apresentação. Né? Agora, de novo, modo de apresentação, não, né? Não, tira e coloca novamente, por favor. Tirei. Ou uma sugestão, Marcelo, eu costumo configurar lá no Excel para apresentar em janela e depois compartilhar janela. Aí, normalmente, costuma ser infalível. Ele compartilha só a janelinha da apresentação. Aí isso me apertou. Quando fala compartilhar, eu já boto no modo de apresentação e compartilho? Não, é assim, lá na apresentação tem como configurar, lá em cima tem como configurar para apresentar em janela, né? Então, a apresentação do slide, configuração da apresentação, tem lá, apresentar por uma pessoa, janela. Se for lá em cima no menu, apresentação de slides, lá bem lá em cima de tudo do Excel, né? Sim, sim. A apresentação de slides, aí você vai ter submenu, configurar apresentação. Aí, clicando em configurar apresentação, vai ter uma janelinha que tem um item para clicar lá numa bolinha, que é apresentar por uma pessoa, janela. Certo, entendi. E aí, você configurando isso, ao clicar para apresentar, ele vai apresentar uma janelinha. Ele vai soltar como se fosse um pop-up da janelinha de apresentação. E aí você compartilha no Zoom essa janela. Deixa eu fechar. Pronto. Mas não apareceu pop-up para mim, mas... Você conseguiu encontrar essa configuração? Encontrei. Apresentar, colocou janela, e aí você tem que pôr para apresentar, o F5. Aí ele vai soltar uma janelinha de apresentação na tua tela. Ah, sim. Aí vai ter que fazer o F5, então. Tem que fazer. Depois que põe aquilo, tem que fazer o F5. Aí ele vai soltar uma janelinha, você minimiza ela, ou põe do lado, ou onde você quiser, e aí você já vai no Zoom para compartilhar e busca aquela janela. E aí no menu do Zoom você tem lá, compartilhar janela, e aí você clica em janela e vai escolher aquela janela. Está contratado, Robson. Sinceramente, o que você falou, eu nunca fiz na vida. Agora apareceu? Foi exatamente como falou. Perfeito. Só passa para ver se está funcionando para o lado, por favor. Vamos ver se... Perfeito. Então, vamos... Marcelo, você tem... Está funcionando. Então, vamos dar início à banca de defesa da dissertação de mestrado do aluno Marcelo Souza Rocha, cujo tema é Integridade de Contratações Públicas, um estudo de caso baseado nos riscos das atividades de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão de contratos. Compõe a banca o seu orientador, eu, Dalton Cuciano, e os professores convidados, Dr. Ederson Porto, Dr. Edberto Lima e Dr. Robson Fernandes. Marcelo, você tem, conforme combinado, 30 minutos no máximo para sua apresentação. Após isso, nós passaremos às perguntas dos demais membros da banca, ok? Já acho que a gente pode combinar, Edberto, Robson, Edson, se vocês concordarem, vocês fazerem as perguntas para o Marcelo e ao final ele responder a todos de uma vez. Pode ser assim? Estão de acordo? Ok. Então, Marcelo, depois da apresentação, vou passar a palavra para cada professor que vai fazer as perguntas, vai anotando, e aí você responde tudo de uma vez ao final, ok? Perfeito. Então, desejo boa sorte, estou na torcida e te passo a palavra, Marcelo. Contigo. Muito obrigado, professor Dalton, pela apresentação. Quero cumprimentar também nossos professores, doutor Edberto Lima, doutor Ederson Porto, doutor Robson Fernandes. Eu realmente espero não frustrá-los com a apresentação e também não ser tão cansativo.
Nosso tempo é curto, a dissertação foi extensa, o professor Dalton me puxou muito a orelha para cortar muita coisa, porque realmente estava ficando muito mais do que o previsto pela ANDRA, mas, felizmente, chegamos a um bom termo, e eu vou seguir nessa apresentação a sequência mesmo da dissertação. Introdução, objetivo e problema, metodologia, fundamentação teórica. Fundamentação teórica eu pretendo passar muito rápida, porque ela é muito extensa, realmente nosso tempo não vai dar tempo, né? Eu vou focar mais, propriamente dito, no estudo de casos e nos resultados. E, ao final, a nossa conclusão. Os professores que participaram da qualificação já viram esse slide, né? Eu faço uso dele mais uma vez porque ele explica tudo o que eu gostaria de passar, né, em relação à introdução. Há pouco estávamos conversando aqui com o professor Edilberto em relação ao meu antecedente. Sou militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e nas atribuições de atividades profissional, essa já é conhecida por todos, né? Como busca e salvamento, combate a incêndio, etc. Mas, mesclando com as atividades operacionais, eu também atuei muito tempo nas atividades de meio, com licitações e contratos. E aí eu digo muito tempo porque foi desde 1994, 95. E nessa minha atuação, eu atuei muito com controle interno, com auditoria, com licitações, controle externo, fui arrumador de despesa, atuei próximo ao Tribunal de Contas do DF e do Tribunal de Contas da União, principalmente porque TCU, que o Corpo de Bombeiros é mantido e organizado pela União. E, em tudo isso, eu vi que tinha muito de risco, não só em razão da profissão que eu exercia, mas também eu percebi que tinha risco relacionado com compliance, que na época não se falava em compliance, não se falava em risk compliance, mas na medida em que eu fui aplicando alguns conhecimentos, que eu fui puxando a atividade operacional, eu vi que conversava com a minha atividade meio. Tanto que, para minha surpresa, quando começou a se falar sobre compliance, aí por conta da lei de corrupção, eu comecei a estudar um pouco mais e percebi que aquele meu entendimento lá atrás coadunava com o uso do programa de integridade, e aí, já deixando claro que na minha dissertação eu associo o programa de integridade com o programa de compliance. Hoje fala-se muito de programa de compliance associado à lei anticorrupção, ao decreto que a regulamenta, o 8.420, mas o próprio decreto define programa de integridade, ele não trata de programa de compliance, apesar da proximidade dos termos. E eu percebi o seguinte, que a definição de programa de integridade trazido pelo decreto 8.420, ele estava muito próximo do meu entendimento sobre um programa de integridade, principalmente quando fala que trata, né, de um conjunto de mecanismos e procedimentos que está voltado para a prevenção, está voltado para detectar e sanar irregularidades e atos ilícitos. Pessoalmente, eu entendi que foi muito feliz o legislador quando colocou, juntou, né, não só atos ilegais, mas também atos irregulares. Eu, pessoalmente, entendi que foi muito feliz porque, no âmbito das licitações de contratos, quando se pensa em fraudes, desvios, nós estamos falando de ilegalidades, atos ilícitos. Mas existem muitas irregularidades, muitos erros que o gestor público comete e que estão dentro do escopo de um programa de integridade. Por isso, eu entendo que o detectar e sanar, ele se aproxima muito com a prevenção que nós utilizamos muito na caserna, no Corpo de Bombeiros. Ainda nesse artigo 41, ele deixa claro que esses atos são praticados contra a administração pública. E deixa claro para a gente também que o programa de integridade ele se aproxima, né, muito com o que nós estamos vivendo hoje sobre o Covid. A proteção ao Covid, o uso da máscara. Não usa máscara somente aquele que está contaminado pelo vírus Covid. Desde o início da pandemia, felizmente está arrefecendo, mas desde o início da pandemia foi-se colocado na população que todos devem usar máscara, não só os contaminados, mas aqueles também que não estão contaminados, os sãos, devem se prevenir, devem usar sua máscara. É a mesma lógica que eu uso em relação a um programa de compliance. Não é somente o particular,
aquele que pretende fazer um contrato com a administração pública, que deve ter o seu programa de integridade. A administração também tem que ter o seu programa de integridade. E por isso eu chamo que é uma via de mão dupla. Tanto um quanto o outro devem ter os seus programas. Por quê? Porque tanto o particular como o gestor público, ele pode praticar atos contra a administração pública. E também, nesse mesmo decreto 8.420, no artigo 41, parágrafo único, ele começa a dar umas luzes para a gente a respeito de como é que seria esse programa de integridade. Ele deixa claro que o programa de integridade tem que ser estruturado de acordo com os riscos atuais das atividades. E aí vem a pergunta. Ele diz o que deve acontecer. E aquilo que me deixou muito inquieto é como devemos preparar esse programa de integridade, como devemos estruturar um programa de integridade baseado em risco. Esse foi o grande mote que me incentivou, que me impulsionou a escolher esse tema de dissertação e buscar mais ainda aprofundar o assunto. E daí vem o meu programa de pesquisa, é lógico, que está baseado em como é que eu devo integrar um processo de gestão de riscos a um programa de compliance. Se o programa de compliance ou de integridade ele tem que ser elaborado com base nos riscos atuais, então como é que eu devo associar, como é que eu devo integrar esse processo de gestão de risco ao programa de compliance, de modo que possa contribuir, que o processo de gestão de risco possa contribuir para o estabelecimento de mecanismos internos de prevenção, prevenir ilegalidades e irregularidades contra a administração pública. Também, daí, advém o meu objetivo, que é analisar esse processo de gestão de riscos, e aí especificamente relacionados com os riscos da contratação pública, específicos às fases do processo de contratação pública, a partir do entendimento do Tribunal de Contas da União, e, portanto, aplicáveis a todos os entes federados, de modo a compreender como é que eu posso integrar esse processo de gestão de risco com o processo de gestão de compliance, contribuindo, assim, para estabelecer mecanismos de integridade confiável e manter uma contratação pública íntegra. Daí vem, lógico, a questão decorrente, é a minha hipótese, né? Que a hipótese fica o processo de avaliação de riscos, dos riscos mais prováveis de acontecer durante o processamento das contratações públicas, ele realmente contribui para o aperfeiçoamento de um programa de compliance, na medida em que ele identifica as políticas e procedimentos internos de integridade que devem ser fomentados dentro de uma instituição pública, dentro da organização. Como metodologia, foi escolhida a metodologia do estudo de caso, junto ao Corpo de Bombeiros, minha corporação de origem. Foi escolhida a corporação não somente pela facilidade de eu integrar essa corporação, mas também, e principalmente, pela característica dessa corporação e a característica do ente federado a que está vinculada. Sendo do Distrito Federal, todos nós sabemos que o Distrito Federal é um ente sui generis. Ele traz as competências próprias de um município e de Estado. E o Corpo de Bombeiros, que integra esse ente, Distrito Federal, ele é mantido e organizado pela União. Significa dizer que ele deve cumprir as normas, tanto federais como distritais. Lembrando que as normas distritais também podem ser utilizadas, por similaridade, pelos entes estados e municípios. Como recorte, foi escolhido as atividades específicas do metaprocesso de contratação pública, e aí, quando eu falo metaprocesso, estou me referindo a esse gráfico que está aí, que foi assumido pelo Tribunal de Contas desde 2008, mudando um pouco aquilo que se tinha antigamente de duas fases do processo licitatório, fase interna e fase externa. O Tribunal de Contas passou a utilizar esse metaprocesso de contratação, separado em 3 fases: planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. E no marco do tempo, foi utilizado as contratações realizadas na corporação no ano de 2001. Lembrando, em parêntese, foi necessário fazer um estudo mais aprofundado, porque, como eu disse, os estudos feitos pelo Tribunal de Contas são anteriores a 2001, consequentemente, anteriores à nova lei de licitações e contratos. Apesar do que, quando foi feito o estudo de caso, propriamente dito,
descobri que na corporação ainda não está sendo utilizada a nova lei de licitação. Porém, foi necessário compatibilizar a nova lei de licitação com os entendimentos do Tribunal de Contas acerca da Lei 8666. Como técnica, foi utilizado a norma de gestão de risco da BNT 31.000, a BNT NBRSC 31.010, recente, agora 2021, que apresenta ferramentas que ajudam no processo de gestão de risco. Foi escolhido dentro das ferramentas 3, que foi a matriz de risco, a tabela FMECA e o índice de risco. E como método, foi utilizado o método semi-quantitativo, esse termo utilizado muito naqueles que atuam, militam com gestão de risco, mas na academia a gente fala sempre do método quali-quanti, qualitativo e quantitativo. Segundo esse manual, essa referencial teórico da gestão de risco do Tribunal de Contas, ele define esse método semi-quantitativo como o uso de tabelas para mensurar a consequência e a probabilidade de produzir o nível de risco. E eu acrescento, foi também utilizado as escalas para avaliar a consequência, a criticidade dos riscos quando eu utilizei a tabela FMECA. E base de dados foi utilizado o documento Riscos e Controle nas Aquisições, RCA, do Tribunal de Contas, que foi elaborado desde 2014, publicado e disponibilizado no site do Tribunal de Contas por meio desse acórdão 1321. Fundamentação teórica. Foi necessário dar uma passada, ainda que superficial, para explicar sobre as compras governamentais, a importância das compras governamentais, principalmente quando se tem em mente que é responsável na faixa de entre 10% até 21% do PIB dos países. Isso aí é um dado da OCDE. O próprio professor Jacobi Fernandes, que estava falando há pouco, tem um estudo que estava demonstrando que no Brasil está na faixa de 12% do PIB nacional. Como é que são realizadas as compras governamentais? Por meio de contratação pública, quer por meio de licitação, propriamente dito, procedimento licitatório, propriamente dito, quer pelas hipóteses em que elas são dispensadas ou inexigíveis. Apresentei como é que funciona o metaprocesso de contratação, baseado lá no Tribunal de Contas da União, aquilo que eu acabei de falar sobre as 3 fases do procedimento de contratação. Apresentei as semelhanças e discrepâncias entre um programa de compliance e um programa de integridade e abordei praticamente aquilo que trata, né, que eu assumi na minha dissertação, o compliance público coordenatório. Com esse termo assumido, eu consegui aproximar programa de compliance e programa de integridade no âmbito da administração pública, principalmente quando se trata de conformidade. Também abordei especificamente sobre o programa de integridade nas contratações públicas, é um tema novo, mais ainda agora com a nova lei de licitação. Ele não fala sobre o programa de integridade, mas deixa claro lá no artigo 11 e no artigo 169 que cabe à alta administração promover ambiente íntegro e confiável. Então, a elaboração de programa de integridade é um dos mecanismos que permite assegurar esse ambiente íntegro e confiável nas contratações públicas. E também falamos rapidamente, né, antes de iniciarmos a apresentação, até sobre a apagão das canetas, que infelizmente é uma realidade no nosso país, que o gestor público, tantas vezes preocupado com o controle interno e controle externo, eles, às vezes, preferem se omitir, preferem deixar de praticar atos para não se comprometer, como a gente fala, né, para não deixar seu CPF na mão do controle externo, principalmente. E tem outros que são mais afoitos e que assumem riscos acima daquilo que poderiam. Em outras palavras, assumem risco com recurso público, com erário. Daí porque, trazendo o programa de integridade para o âmbito das contratações públicas, permite a gente ter a certeza de que um programa de integridade vai garantir melhor a tomada de decisão por parte dos gestores públicos. Abordo sobre gerenciamento de risco nas atividades de contratações, a partir da definição da ISO 31.000 sobre o efeito da incerteza nos objetivos, sobre a importância, ou melhor, a finalidade do programa de gestão de risco, que é mitigar riscos, e um tratamento de risco é exatamente o controle interno, que nossa dissertação está mostrando que é uma das ferramentas para a integridade, e apresento 4 mecanismos
e mostro como é que funciona exatamente essa gestão de risco relacionado com os pilares da lei anticorrupção, principalmente do decreto 8.420, que regulamenta a lei de corrupção, a norma COSO RM 2020, que trouxe umas novidades sobre gestão de riscos para a integridade, e a NBR 37.301, que trouxe requisitos para o programa de compliance. Todos eles conversam muito próximos com a gestão de risco, que nós tratamos aqui na ISO 31000. E trago a estrutura do programa do processo de gestão de risco, que está estabelecido na ISO 31000, a partir de uma forte liderança e comprometimento da alta administração. E o primeiro passo, depois desse comprometimento, é a integração com os demais processos e sistemas da instituição ou da organização. E aí nós vamos para o estudo de caso, que, como eu já antecipei um pouco, apresento algumas anotações sobre o Corpo de Bombeiros, situo o leitor sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Também aprofundo um pouco mais sobre o documento RCA, desse Acórdão 13.321, de 2014, apresentando como é que o Tribunal de Contas da União fez os estudos com mais de 214 documentos elaborados. E aí nós estamos fazendo documentos desde acórdãos, normas, leis, decretos, enfim, todo tipo de documentos. Foi um total de 214 levantados pelo Tribunal de Contas para desenvolver 117 eventos de risco e mais de 150 controles internos. Como premissa, também já antecipei, foram utilizadas as diretrizes da ISO 31000, as ferramentas da ISO 31010, especificamente a matriz de risco, a FEMECA e o índice de risco, que nós vamos abordar rapidamente agora. Para a elaboração da matriz de risco, a gente faz esse processo de avaliação de risco. E foi feito exatamente, foi aplicado isso para o Corpo de Bombeiros mediante questionários. Na identificação de riscos, foi aproveitado os riscos que o próprio Tribunal de Contas da União identificou. Então, não foi criado nenhum e nem foi proposto para os respondentes apresentar os próprios riscos. Foi basicamente os riscos que o Tribunal de Contas da União apresentou como próprios de todos os órgãos públicos. Foram feitas as análises, a avaliação de risco, e, ao final, e isso está proposto na ISO 31000, vem o tratamento de risco. Eu deixei marcado em vermelho, que, para a nossa dissertação, nós estamos falando de tratamento de risco mediante controles internos. Feita esse processo de avaliação de risco, nós elaboramos a nossa matriz de risco, que, basicamente, é a multiplicação dos índices apurados na probabilidade pelos índices apurados no impacto, que é chamado de risco inerente, e, basicamente, poderia-se dizer, é plotar esse risco, esse resultado, nesse quadro que nós estamos vendo, que seria classificado em riscos extremos, alto, moderado e baixo. Em tese, pararia por aí, mas vem aquela pergunta, o que significa esses números? Ele, por si só, não diz muita coisa. Por isso, foi necessário avançar um pouco mais para a tabela FEMECA, que é o quê? A partir daí, avaliar os controles existentes na instituição, e aí são todo tipo de controle interno que possa existir, para então encontrar o nosso risco residual. Esse risco residual, também chamado de nível de prioridade de risco, é que nós colocamos na nossa tabela FEMECA. Nela, com essa avaliação, nós estamos avaliando a criticidade dos riscos. Então, nós demos um passo à frente. Não ficamos somente naquela tabelinha com aquele número. Eu também estou avaliando agora a criticidade desses riscos. Eu tenho um outro parâmetro a ser avaliado, que, por si só, convenhamos, também não fala muita coisa, porque, afinal de contas, quando eu coloco aqui meu NPR, sei lá, vou inventar aqui o número 10, o que significa 10? O que significa 30? Não é um parâmetro muito útil. Vai ser um nível, mas qual é esse nível que eu vou avaliar? Qual é a minha régua? Para isso, foi necessário o índice de risco, a terceira ferramenta proposta pela ISO 31010, que é o quê? Utilizar como parâmetro os controles apresentados pelo Tribunal de Contas da União e classificando esses controles como um controle forte, porque, afinal de contas, foi o próprio Tribunal de Contas da União que propôs como controle interno adequado. Então, se eu tenho, por exemplo, um risco que foi avaliado no extremo, pior dos casos, muito alto, a probabilidade e o impacto muito elevado, eu tenho
o nível de risco residual 80. Porém, quando eu aplico um controle forte, esse meu risco residual vai cair para 0,8, o que significa que é um risco moderado. Então, a partir daí nós já temos pelo menos uma régua que vai nos mostrar qual é esse limite que o Tribunal de Contas está disposto a aceitar ou que o gestor público está disposto a aceitar como risco máximo. Como resultado, foi apresentadas essas tabelas que mostram, em relação à probabilidade, na faixa aí de 90% de probabilidade dos eventos de risco serem baixa ou média probabilidade. Já em relação aos efeitos, ao impacto, também está praticamente na mesma proporção, de 89% a 90%, que se acontecer, se materializar aquele risco, a consequência vai ser alta ou muito alta. Já quando foi avaliado os controles internos, foi identificado que, mesma proporção, 90% dos controles são fracos ou medianos. Isso nos permitiu essa tabela, que mostrou que, antes da aplicação dos controles internos, o risco na corporação era alto ou moderado. E quando aplicou os controles internos, avaliou os controles internos, o risco residual caiu para moderado ou baixo, com uma grande concentração como risco moderado. Então, foi apresentado esses gráficos. Foi juntado todos os eventos de riscos em grupos, por exemplo, a estratégia da contratação, descrição do objeto, e nós temos, na linha vermelha, o risco inerente da corporação, aquele que existe sem os controles internos. E, na linha azul, são os riscos residuais depois de utilizado o controle interno. Porém, nós temos a linha verde, o risco residual máximo, que seria admissível pelo Tribunal de Contas da União, e o pontinho amarelo é o grande unicórnio, que eu chamo, que é uma situação utópica, que é o risco zero. Mas é uma meta a ser alcançada. Apesar de nós avaliarmos, e aí eu vou passar daqui a pouco os outros gráficos, olhando os gráficos, parece que o risco residual da corporação está dentro do risco residual máximo. Então, estaria dentro do aceitável. Porém, a gente não pode esquecer que esse risco residual máximo considerou a maior probabilidade e a maior consequência. Então, nós temos, por exemplo, aí no fator de risco número 32, um nível de risco 15, muito distante daqueles 80, que é o risco máximo que foi avaliado no Tribunal de Contas. O que nos mostra que, mesmo esse risco residual da corporação, a linha azul, encontramos dentro do perímetro do risco residual máximo, ele deve ser melhorado. Isso a gente consegue identificar em praticamente todos os gráficos. Descrição do objeto, gráfico à direita. Gestão de pessoas, todos os riscos, os fatores de risco relacionados à gestão de pessoas. Gestão de risco dentro do processo de contratação. Gestão de contrato, padronização, pesquisa de preço e de mercado, requisitos da contratação. E eu chamo a atenção, requisito da contratação foi o risco maior, fator de risco 7, identificado, bateu ali no nível 30, nível de risco residual 30. E ainda assim, nós vemos que a linha azul, risco residual da corporação, está acima do risco admissível pelo Tribunal de Contas da União. Seleção do fornecedor e termo de referência, o projeto básico, todos eles nós percebemos que existe a mesma tendência. E, por último, formalização da demanda ou o ETP. Pois bem, foram 102 riscos avaliados, eventos de risco avaliados. E todos eles foram avaliados mostrando algumas tendências. O que foi necessário? A partir daquelas tendências, temos os controles internos propostos pelo Tribunal de Contas, e agora vem o como. Como é que eu vou incluir aqueles controles internos dentro do meu programa de compliance, dentro da minha governança corporativa? Então, o que foi feito? Todos aqueles eventos de risco foram associados a pelo menos 10 ações compensatórias. Aqui está em percentual porque a quantidade é muito próxima de 100, são 102 eventos de risco. Então, 64% dos eventos podem ser incluídos dentro de uma regulamentação interna de procedimentos, 59% dentro da manualização de procedimentos, 58% dentro de revisão gerencial do tipo double check, checklists, e assim sucessivamente. Então, nós percebemos que, dos 102 eventos de risco,
nós conseguimos introduzir dentro de um programa de compliance, na forma de implementos de governança, vamos chamar assim, né? Um mecanismo de governança, ou, e aí vamos usar o termo mais adequado, mecanismo de compliance, de integridade, por exemplo, na forma dessas ações compensatórias. Essas ações compensatórias é que vão nortear os próximos passos da instituição, como vai poder melhorar e implementar o seu programa de integridade. E ainda, como conclusão, o que é que nós tivemos? Primeiro, que o programa de integridade, o que mais nós temos aí, é incentivar a denúncia, melhorar a transparência, fazer treinamentos de modo específico em relação à ética e integridade. Isso é importante. Na verdade, é muito importante. Mas é necessário também melhorar os processos de controle, sem os quais não é possível assegurar as contratações eficientes. Isso já é preconizado pela norma do COSO, RM 2020. Apesar dele não falar sobre contratação eficiente, ele fala sobre assegurar processos de compliance eficiente. Outra conclusão. A gestão de risco aponta para uma precisão de níveis de risco que vai colocar cada etapa, do processo de contratação, então, cada uma daquelas fases, etapas, atividades, vai mostrar os riscos que estão próprios de cada um e indicar quais são as ações necessárias. Significa que o gestor público vai poder olhar uma determinada fase, uma determinada etapa, que tem um risco elevado, e, se não for possível mitigar esse risco, se não for possível até mesmo abandonar essa atividade, é possível, no mínimo, estabelecer as bandeiras vermelhas, red flags, para poder acompanhar e monitorar esse risco. Outra conclusão é que a implementação de controles internos, ele coíbe aquilo que é chamado de conduta não compliant, ou conduta não conformidade. É uma abordagem comportamental que eu trago na dissertação, porque a partir do momento que nós temos aquelas ações, aquelas normas internas já positivadas na instituição, o gestor público vai saber o que pode fazer e o que não pode fazer e as consequências daquelas próprias ações. E a outra conclusão é que não convém depender somente de um único controle interno. É necessário ter redundâncias, controles compensatórios, e isso decorreu do próprio estabelecimento do índice de risco, aquele índice standard que nós definimos como índice máximo do Tribunal de Contas da União. Por tudo isso, é possível afirmar que a minha hipótese central foi validada. Significa dizer que a avaliação dos eventos de riscos mais provável de acontecer num processo de contratação pública, nas fases lá de planejamento, seleção de fornecedor e gestão de contrato, ele ajuda, permite qualificar a estruturação de um programa de compliance. Contribuição, como eu já comecei lá atrás, não é somente para o Corpo de Bombeiros, mas pela característica sui generis da corporação e do Distrito Federal, é possível expandir para toda a administração pública as conclusões e o trabalho que nós chegamos até aqui. São várias as referências, não vou passar aqui detalhadamente para cada um deles, mas estão postas não somente referências bibliográficas, mas também jurisprudência, doutrina, documentos oficiais que foram pesquisados. E, ao final, eu deixo de novo aquela nossa tela, deixando claro que não é porque o bombeiro está sem luvas que ele vai deixar de salvar vidas. E fazendo forte essas palavras de Peter Drucker, existe risco que você não pode jamais correr, mas existem riscos que você não pode deixar de correr. Isso não se aplica só para o Corpo de Bombeiros, se aplica no âmbito das contratações públicas e das políticas públicas. Meu muito obrigado a todos. Professor Dalton, deixo agora com o senhor a condução. Muito bom, Marcelo. Dentro do prazo, muito bem. Fiquei muito feliz com a apresentação. Parabéns pela eloquência aí. Fiquei muito feliz. Agradeço novamente os professores Ederson, Edberto e Robson por terem aceito o convite, por estarem participando dessa banca aí com um trabalho tão árduo que você fez. Gostaria de passar a palavra primeiro para o nosso professor convidado externo, o professor Robson. Então, professor Robson, você tem aí 20 minutos para fazer os questionamentos, o Marcelo vai anotando, e aí, ao final das perguntas dos demais colegas, ele responde a todos.
Ok? Novamente agradeço a participação de todos vocês e parabéns, Marcelo, pela apresentação no tempo. Conseguiu. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Dalton, professor Gilberto, professor Ederson, Marcelo. Primeiramente, quero agradecer ao convite imensamente. Tive a honra e a oportunidade também de participar do momento da qualificação e acompanhar a evolução do trabalho do Marcelo. É uma honra, um grande prazer estar aqui entre vós. E quero aproveitar também para parabenizar o Marcelo e parabenizar o vosso orientador, o professor Dalton, aí pelo brilhante trabalho conjunto aí de ambos e sobretudo do orientando, né? A autoria do orientando e também da participação aí tocante à orientação do professor Dalton. Sem sombra de dúvidas, considerando as manifestações que foram tecidas lá na ocasião da qualificação, nós vemos uma grande evolução de um trabalho que já era bom naquela ocasião, né? Comentários gerais em relação àquilo, percebo que foram adotadas, acolhidas e incorporadas a maioria das sugestões que foram feitas naquela oportunidade, né? Vejo que uma ou outra não, retirada com proporcionalidade e tudo mais, mas porque talvez realmente fugiria do escopo desse trabalho. Penso que foi algo até discutido entre o Marcelo e o vosso orientador, né? E acredito que medida acertada, sobretudo em nível de mestrado, né? Portanto, nesse sentido, eu tenho a dizer que o trabalho está muito bem elaborado e evoluiu bastante, incorporou praticamente, se não todas, a maioria das sugestões que eram pertinentes. Dos aspectos formais, Marcelo, embora o texto esteja impecável, português, não sei se passou por revisão ou não, mas ainda que tenha passado, isso não desmerece, muito pelo contrário, eu sempre digo que por trás de grandes bons autores sempre tem um bom revisor, isso faz parte do negócio, nenhuma editora de renome permite publicação sem revisão, né? Isso não desmerece em hipótese alguma a qualidade do autor, mas eu gostaria só de destacar duas questões aqui que eu detectei, duas ou três, de menor importância mesmo, diante da magnitude do vosso trabalho, da importância do conteúdo sobre o aspecto material, mas, salvo engano, no resumo em inglês, foi mantido ali Tribunal de Contas em português. Eu acho que era interessante tentar encontrar, eu sei, talvez você quis focar ali na questão do nome peculiar, na origem, né, mantendo a origem aí no idioma, no vernáculo, mas eu penso que seria interessante buscar alguma coisa equivalente, já que se trata de um resumo em inglês até pela projeção internacional que isso possa vir a tomar, né? Não há uma tradução exata para Tribunal de Contas, né? Tem uns que adotam a corte de auditoria no cenário internacional, a gente sabe que não tem um termo em inglês muito apropriado, né? Para o modelo, para o nome que nós temos aqui no Brasil. Mas dentro do possível, né? É igual na polícia judiciária também. Tem gente que traduz literalmente isso, mas não tem sentido, né? A tradução mais próxima do que o mundo busca aí seria criminal police, alguma coisa nesse sentido, né? Então, buscar também corte de auditores, em inglês, alguma coisa assim, estaria mais ou menos próximo disso, aí uma sugestão, né? Eu acho que valeria a pena. E depois, eu verifiquei também em algum momento do trabalho, administração pública com A minúsculo, onde, salvo engano, você se referia a órgão. Eu percebi que você primou por aquela classificação que ele Lopes gosta, Caetano, lá em Portugal, já dizia isso, antes até dele Lopes, o Diogo Freitas do Amaral, né? Grandes administrativistas lá portugueses que também gostam dessa questão de administração com A maiúsculo, com A minúsculo, atividade administrativa, órgão, né? E me pareceu que em alguns momentos você se referia a órgão, mas apareceu com A minúsculo. Então, já que parece ter mantido aquele padrão, vale a pena dar uma revisada nisso também. Como eu disse, questão de menor importância perto do trabalho, mas já que está aí bem feito, muito bem elaborado, né, talvez valeria a pena. E as folhas 27, a única que eu detectei, mas é uma citação, eu não sei se o original foi citado dessa forma, mas as folhas 27 tem de todo planeja, tá assim na citação, num trecho lá, tá de todo planeja, que eu acho que seria de todo o planeta, que está falando de divulgação midiática, tudo mais. Aí precisaria ver se o original constou realmente equivocado ou se sem querer, porque na hora da digitação ou da correção passou despercebido esse pequeno equívoco material ali de ortografia, né? Salvo engano, é de todo o planeta ali, pelo menos o espírito do texto dá a entender isso, né? Que está falando de todo mundo e tal.
Então, eu acho que a citação ao autor quis dizer isso, a não ser que ele também figurou equivocado no original dele, né? Então, acho que vale a pena dar só uma atentada para isso. Do resto, Marcelo, penso que você, principalmente considerando o nível de mestrado, exauriu bastante o tema, aprofundou bastante, trouxe um modelo interessante, de forma bem didática, que é aquilo que nós tínhamos pontuado lá na qualificação. Eu tenho só 2 perguntas para fazer, né? O resto são só elogios, realmente. Uma delas que eu gostaria de ouvir a sua opinião você já falou isso no trabalho, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, trazendo aqui uma provocação. O que você acha a respeito dos estándares internacionais e o caráter vinculante disso, né? Isso é uma polêmica gigante, porque há muitos que entendem, não, eles não têm caráter vinculante, diferente do processo legislativo que passa a um tratado internacional, que no Brasil se incorpora aí por meio de projeto de decreto legislativo, e depois é aprovado pelo parlamento, aquela coisa toda, e promulgado, né? Mas, sem sombra de dúvidas, também tem a adesão do país, né? E, por outro lado, há documentos que o país aderiu e ratificou, como Carta da ONU lá atrás, outras coisas mais, que dão ensejo à vinculação a outros documentos, como, por exemplo, as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião se até que ponto esses estándares internacionais não seriam realmente vinculantes, ou se seriam, e por quê? No Reino Unido, por exemplo, as recomendações do GAFI, que são estándares também numa natureza de compliance na vertente financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro, o Reino Unido, por precedente judicial, incorporou aquilo com força vinculante como se fosse lei no âmbito interno, né? Então, essa é a primeira provocação. A segunda pergunta diz respeito ao cerne do teu trabalho, que é a questão do risco, o modelo de compliance do risco. E isso me lembra justamente a recomendação número 1 do GAFI, que sugere mais ou menos impondo, né, o dever de lição de casa de fazer uma abordagem baseada no risco. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais dessa questão de abordagem baseada no risco, no campo licitatório, e para além do seu exemplo de estudo de caso, se você pudesse ilustrar para nós como você faria, bem sinteticamente, por favor, sem os indicadores e sem esses pormenores, como você faria uma abordagem baseada no risco numa contratação, por exemplo, de sistemas de informática, que é uma coisa muito comum na área pública e por onde nós vemos aí vários casos de desvio de recurso público, né? Grandes obras de infraestrutura, contratação de tecnologia, né? Mas não software de prateleira, porque isso aí a gente sabe que usualmente dá bem menos problema, né? Estamos aqui a falar daquela questão de, vamos pedir, por exemplo, para a TOTUS desenvolver um software. Qual que é o valor disso? Um software para gerenciar os nossos processos licitatórios. Não sei, pode ser R$1.000, pode ser 5 milhões, né? E o gestor público, quando está afeto a conluio junto com o gestor privado para desvio de recurso público, ele gosta disso, dessas coisas subjetivas, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da tua opinião nessas coisas que são de difícil mensuração, como contratação de softwares. Como você sugeriria, em linhas gerais, assim, uma abordagem baseada no risco, né? A recomendação número 1 do GAFI, por exemplo, fala lá de identificar o risco, de mapear, de monitorar, né, de avaliar esse risco. E aí, feito tudo isso, como que a gente gerenciaria o processo, o procedimento licitatório, desde a entrada até a saída, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho do ponto de vista prático aí, a sua opinião como gestor, a sua experiência, a sua expertise. Seriam só essas perguntas e colocações, professor Dalton. Mais satisfeito. Professor Robson, muito obrigado pela sua participação na banca de qualificação e agora na banca de defesa. É sempre um prazer tê-lo nesta mesa comigo. Professor Edilberto, acho que eu vou te passar a palavra, né? O professor Eto já participou da qualificação, eu vou fazer uma mescla. O Robson participou da qualificação, agora o senhor que não participou, e por fim o professor Edson pode finalizar. Pode ser assim? Joia, então, muita joia. Edilberto, agradeço o aceite do convite, é um prazer tê-lo aqui conosco e te conhecer virtualmente, ainda que virtualmente, sinta-se aqui prestigiado. Te passo a palavra, você tem 20 minutos para fazer os questionamentos que é pertinentes para o Marcelo. Joia, obrigado, professor Dalton. Prazer muito grande participar com vocês aqui desse trabalho, da avaliação desse trabalho do doutor Marcelo. Parabéns, doutor Marcelo. Gostei muito do trabalho, gostei muito da leitura do trabalho e da sua apresentação também. Muito pertinente também as observações do professor Robson. Interessante isso, porque
coincidência, semana passada, quarta-feira, eu participei de uma banca de mestrado lá na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que era um tema parecido com o seu, que era sobre na verdade, é interessante isso, porque a pessoa que estava fazendo a dissertação é um advogado, e a dissertação era sobre redundâncias no processo de contratações, de fiscalização, de contratação. Ele olhava a redundância a atuação do CAD com a CGU, esse acordo de leniência. Basicamente, o ponto dele era o seguinte, que um trabalho excelente, muito bem feito, excelente mesmo, até recomendo depois a leitura, mas o ponto dele era o seguinte, olha, as empresas, o estudo de caso dele era Petrobras, né, esses episódios da Lava Jato, fazem acordo com o CAD e tem sanções que são comuns. Por exemplo, para fazer o acordo, ele continua podendo contratar com a administração pública. Aí vem a CGU e aplica uma sanção, ignorando que já tinha feito um acordo com o CAD, uma sanção de impedir que haja a contratação com a administração pública. Mas um trabalho muito bom, muito bem feito, e tem a ver com isso, né? Então, ele analisa tudo isso, todos esses riscos, a integridade, compliance, enfim, faz uma abordagem muito interessante sobre isso. Mas uma coisa que eu observei lá, no trabalho dele, que é exatamente que eu acho que você conseguiu ir além nesse aspecto específico, é que você faz um diálogo muito bom, achei muito interessante isso, esse diálogo que você conseguiu fazer, tanto com o direito comparado, né? Você trouxe trouxe um bocado da experiência internacional, como é que está sendo tratado no mundo, achei muito bacana isso, e trouxe uma abordagem teórica também bem razoável, bem fundamentada para um nível de mestrado, que pareceu muito satisfatória. O trabalho desse rapaz, por exemplo, lá da UNB, desculpa estar comparando só rapidamente, é que me chamou a atenção isso, um trabalho muito bem feito, muito bem escrito, muito prático, do jeito que eu gosto de trabalho, um trabalho prático, naquele trabalho que você fica chovendo molhado. Eu fico, toda vez que eu participo de muita banca, e a pessoa vai falar, os direitos de primeira geração são esses, segunda, terceira. Gente, como diz o Caetano Veloso, outras palavras, né? Todo mundo já sabe isso, né? Vamos para frente, quer dizer, esse aí tem que ter como dados, autor tal, fala uma página sobre isso e vamos tratar do seu problema. Mas eu acho que no seu caso aqui, como é um tema, primeiro é um tema extremamente relevante, um tema da ordem do dia, né? Um tema que está discutindo hoje a administração pública, se vocês colocar 5 temas, esse é um dos 5 temas, né? Um tema super quente, um tema super relevante, um tema que está inquietando todo mundo, né? E a gente começou a falar aqui, um pouquinho antes de começar, do tal apagão das canetas. Há mesmo esse apagão das canetas, cada um fica procurando um nome mais eloquente, tem uns que falam em apagão das canetas, outros falam em direito administrativo do medo. Outro dia vi um professor lá da Bahia falando direito administrativo do terror, né? Infantilização do gestor e tudo mais. E aí a gente fica vendo o seguinte, olha, tá bom, realmente a gente escuta, outro dia eu estava participando de um debate no INSPER e alguém falando assim, olha, eu fui a Brasília, um cara lá, um sujeito importante, assim, empresário e tal, estava dando depoimento dele, disse, eu fui a Brasília, ninguém quer assinar nada, está todo mundo com medo. De fato, tem esse ponto. Mas o que eu estou vendo, assim, que essa sua linha, Marcelo, de compliance, quando a gente vê compliance, quando a gente vê essa linha de gerenciamento de risco, na verdade, ela implica mais controle ainda, não é? No fim do dia, é mais controle ainda, é considerar os controles que existem hoje insuficientes, não é? Então, assim, olha, o que tem hoje, apesar de se falar em apagão das canetas, apesar de falar disso tudo que se fala, mas a proposta hoje que está à mesa nesse seu debate, no debate internacional, é mais controle ainda, redundância de controles, né? Quando a gente, por exemplo, essa crítica que essa pessoa fazia, esse rapaz fazia lá na UNB, diz, olha, está tendo redundância no CAD, entre o CAD e a CGU. Mas se a gente olhar a literatura internacional, o modelo americano, por exemplo, que é muito influenciado por aquela história do Madison, né? Se os homens fossem anjos, não precisar de controle, não precisar de governo, depois se o governo fosse integrado por antes precisar de controle interno, controle externo. A filosofia é essa mesmo, é de redundância, né? Porque se um falha, o outro atende. Tem 3, 4 instituições que fazem a mesma coisa. Então, acho que esse é o ponto aqui, a sua proposta, que está sendo discutido hoje no mundo, parece que é para mais controle ainda, em vez de menos controle. Toda vez que a gente discute com um político, com um administrador,
Eles sempre falam isso, olha, o Tribunal de Contas, por exemplo, a CGU, os órgãos de controle, deveriam ter uma função muito mais orientadora, pedagógica, para usar um termo que eles adoram, do que punitiva, né? Punir muito menos, né? Muito mais orientadora. A gente fica perguntando, peraí, mas o que é isso, orientadora? Então, eu vou transformar o Tribunal de Contas numa universidade, é isso? Eu vou transformar a CGU numa universidade, num órgão que vai dar cursos para os gestores? É isso a ideia? Não, então, porque o que é orientador? Quer dizer, porque a função, quando uma corregedoria, por exemplo, que o Dalton falou que era corregedor e o professor Robson também, né? Quando ela atua e ela pune, até demite a CGU, por exemplo, todo ano publica, né, demissão muito grande número de servidores, a CGU faz, isso tem uma função pedagógica, né? Orientadora para os outros, né? Olha, não façam isso, que vocês podem... Isso é pedagogia, claro, mas é na cabeça dos políticos, não é essa pedagogia que está se pensando. É uma função, aquela é muito mais, talvez isso é um ponto também, não é uma crítica, não. Vocês falando muito no mundo também, do tal do soft control, né? No sentido muito mais de sanções reputacionais, menos de sanções, essa punição clássica de multa, no caso do penal, até prisão e tudo mais. Então, falando menos nisso, olha, talvez eu vi alguém dizendo assim, olha, tudo isso não está funcionando, tudo isso, apesar do grande controle que tem no mundo todo, a corrupção todo dia é maior. Pega no Brasil, né? Tem CGU, tem CGS, tem TCU, TCS, tem corregedorias do Brasil todo, um absurdo de órgão, Ministério Público. E, gente, quando a gente olha todo ano, a Transparência Internacional faz aquele índice, todo ano o Brasil está pior. Agora melhorou um pouquinho, mas está entre os 100 piores do mundo. Quer dizer, todo o sistema de controle, que é enorme, é muito caro, parece que não funciona, né? Aparentemente, porque a percepção de corrupção das pessoas continua sendo cada vez maior. Então, por isso, talvez um dos caminhos que fala é isso, olha, isso não funciona, na teoria é muito bom, mas na prática não tem funcionado, por isso vamos investir em outras coisas, como na Europa, em prevenção, investir em sanções reputacionais, nesse tipo. Então, talvez, voltando para o seu ponto, talvez seja isso, quer dizer, intensificar o sistema de integridade, esses sistemas de compliance, exatamente com essa finalidade, para que não atuar depois, né, quando o leite já tenha derramado, só na parte punitiva. Então, quer dizer, o sistema de integridade, todo o sistema de compliance tem exatamente isso. Então, aumentar o controle, não tem jeito. Olha, você vai ter que conviver com mais controle ainda. Mas qual é a contrapartida? A contrapartida é ter menos punição no futuro. Talvez seja isso. Mas, gente, não existe almoço de graça, como gostam de repetir os americanos. Quer dizer, tem também esse debate, então já vou fazer uma pergunta para você nesse sentido, esse debate de trade-off, controle versus eficiência. Olha, se tem controle demais, então significa que você vai abrir mão de eficiência. Ou seja, né, tantos procedimentos, tantos formulários que eu tenho que preencher, há tanta gente que eu tenho que dar satisfação, é tanta transparência que eu tenho que prestar, e transparência significa trabalho também, que eu tenho que colocar na internet, eu tenho que atender a vários órgãos, eu tenho que atender vários, né, formulários. E aí eu digo sempre isso para as pessoas também, fazendo só um pequeno parênteses, quem acha que tem muito controle no governo é porque nunca trabalhou numa multinacional. Uma multinacional é terrível, né? Exatamente por isso, porque você tem um problema de agência, né? Você tem o dono é separado de quem administrando, que está executando. Então, para poder diminuir a assimetria de informação, controle muito grande. Então, o governo é isso também, quer dizer, já que cada um que administra não é dono, o dono é o povo, então por isso que o sistema de controle é muito forte. Então, quer dizer, mas isso tem um preço. O preço é esse, é ficar mais lento, né? Então, uma pergunta que eu já peço para você para anotar é essa. Na sua visão, a introdução de programa de compliance, ok, melhoraria, diminuiria os riscos de corrupção, de irregularidade, como você falou, mais abrangente, mas tornaria a administração mais lenta, menos ágil, e em que medida isso ia acontecer, ou não? Você acha que não? Né, uma relação custo-benefício, e qual seria o custo disso, o preço disso? Implicaria mais ineficiência ou não? Né? Mais controle implica menos eficiência.
Eu lembrei também, quando lendo o seu trabalho, agora, principalmente na sua apresentação, um professor lá da Universidade, da George Washington University, que ele fala muito sobre isso, que o modelo que eles adotam lá, que eles estão... A gente agora, lá no Instituto Rui Barbosa, que é um instituto ligado aos tribunais de contas, a gente está fazendo uma parceria com eles, que é a USTDA americana, que está financiando esse trabalho, para a gente estimular para os tribunais de contas colocar isso na sua agenda, que é estimular não o preço mais barato, a compra mais barata, mas a melhor compra, no sentido de que a compra que atenda, um exemplo assim prático, eu vou comprar o carro mais barato ou o carro mais barato naquele momento, ou o carro mas o outro é um pouco mais caro, mas a manutenção dele é muito menor, né? Então eu tenho que olhar os custos intertemporal, no tempo. Então a melhor compra em vez da compra mais barata, nesse sentido. Então, quer dizer, nesse modelo também de integridade, isso poderia também ser contemplado, colocar isso como objeto central, fazer melhores compras, né? Nas aquisições, a melhor compra ter um papel central, em vez de simplesmente da compra que atenda aqueles requisitos pré-estabelecidos, formais, da lei, né? que muitas vezes quer o produto mais barato. Então, há espaço para isso estimularia, de alguma forma, com esse modelo de integridade que você propõe, que haja esse caminho, quer dizer, abre possibilidade para esse caminho, para a melhor compra, em vez da compra mais barata, né, nesse seu modelo. Então é isso, de uma forma geral, eu gostei muito do trabalho, achei também você trazer um caso prático também bom, muito bom isso, quer dizer, é uma contribuição, né, você não deixa só do lado teórico, mas traz um caso prático da corporação que você fez parte, você conhece bem, acho que também achei muito importante isso, um caso importante e até você faz até uma avaliação negativa, né, não está indo tão bem, na parte dos critérios, tem muito para evoluir o Corpo de Bombeiros do DF. E a parte de português, eu no geral, não olho nem muito para isso, a parte formal e tal, mas eu achei, até contrariando um pouco o professor Robson, que disse que achou que foi feita uma revisão muito boa, eu acho que ainda precisa melhorar um pouco, na minha visão. Eu encontrei assim, muitos problemas, assim, muito problema de concordância nominal, sabe? Muitos erros de digitação, que eu nem apontei, porque eu acho que precisa de uma revisão ainda um pouco mais fina, sabe? Para antes de você depositar, me parece, assim. Me pareceu, pelo menos, em alguns trechos. Mas, no geral, achei muito bem escrito. Parabéns, achei um trabalho a gente viu que ali tem trabalho, não é um trabalho superficial. Você realmente se esforçou, você se dedicou, né? Você pesquisou, é um assunto que você conhece, você não é nem um neófito, pelo contrário, é um assunto que você é um expert, né? A gente percebe claramente nisso. E você procurou estudar, se aprofundar, ver a parte teórica, ver um estudo de caso, enfim, um trabalho muito bom mesmo. Parabéns, Marcelo, e parabéns, professor Dalto, pela bela orientação. Então, estou satisfeito com... Obrigado. Professor Edilberto, eu que agradeço a participação e seus comentários. Nós concordamos, né, que eu também sou a favor de trabalhos práticos, empíricos, né? Me dá um pouco arrepio aí, né, a gente ficar discutindo só no âmbito doutrinário, conceitos, né, no mundo abstrato, sem nada prático. O Marcelo também tem essa visão de mão na massa e ele topou aí o desafio. Professor Ederson, então, também agradeço o convite, te passo a palavra. Muito boa noite a todos. Cumprimento aqui o professor Dalton, que me fez o convite, que muito me honra aqui integrar essa banca de avaliação, especialmente por ser a avaliação do Marcelo, um mestrando, quem sabe hoje mestre, né? Ainda está no suspense, mas um mestrando que demonstrou muita dedicação, muito atento, sempre muito solícito em participar das atividades que foram propostas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser convidado para participar da banca do Marcelo. E aqui também agradecer e dizer da honra de compartilhar aqui com os professores Edilberto, também professor Robson. O bom de falar por último é que os colegas arguidores que me antecederam facilitam bastante o trabalho, então não vou ser repetitivo e reiterar,
Acho que todo e qualquer trabalho acadêmico ele tem equívocos, né? E, enfim, eu não foco muito na questão formal normalmente, mas eu recomendaria uma revisão, né, Marcelo? Eu acho que qualifica o teu trabalho e algo que tranquilamente pode ser suprido, algum tipo de falha que dá para resolver tranquilamente antes da entrega final e até mesmo eventual publicização desse trabalho, né? No formato de um e-book, artigo, enfim, seja lá qual for o formato que você entender adequado. Então, eu acho que eu tive um professor no mestrado que ele disse que o trabalho é humano, é raro, é humano, né? O problema é que o trabalho não pode ficar muito humano. Quando ele fica humano demais, aí talvez para a ciência isso seja problemático. Mas aqui não se trata disso, né? Eu quero enaltecer aqui a qualidade do trabalho do Marcelo. Estive quando da qualificação e observei, a gente vê a evolução do trabalho, do texto, e professor Gilberto, concordo integralmente com as suas observações e com isso estamos de inteiro acordo que eu acho que precisamos explorar mais análise de dados, estudos que envolvam a tabulação e o tratamento de dados como fez o Marcelo, porque isso coloca a pesquisa em um outro nível, né? A meu juízo. Coloca num outro nível, porque nós agora passamos a discutir dados científicos que têm lá seus critérios de aferição e os trabalhos acadêmicos, eles costumam ser uma revisão bibliográfica sobre opiniões, sobre posições, e nenhum demérito nisso, acho que tem valor esse tipo de pesquisa, mas eu acredito que o trabalho do Marcelo ele tenha muito mais a contribuir com a academia, com o público que vai ter acesso, vai ler, do que um trabalho de revisão bibliográfica. E aí, Marcelo, todos os elogios a ti, teu cuidado, ao orientador que te conduziu também nesse trabalho, nessa empreitada. Não é fácil fazer um trabalho com rigor, com o nível de detalhe que você se propôs a fazer. E na parte que me parece que cresce a qualidade no tratamento dos dados e na discussão dos resultados. Então, eu acho que ali é fantástico. E aí eu faço apenas uma crítica, assim, que de certo modo eu tinha feito na qualificação e que ainda eu acho que dá para espremer um pouquinho aqui, Marcelo, respeitosamente, que é a parte final. E aí, com isso, eu já também encaminho a minha questão para que você eventualmente responda, né? Você fez um levantamento primoroso, achei fantástico toda aquela parte no levantamento dos dados, na discussão. E aqui mais um elogio, né, a tu tornares públicos dados e trabalhos dos nossos órgãos de controle, que não fosse o teu trabalho, talvez muitas pessoas nem tivessem acesso. Eu, particularmente, não conhecia esse trabalho do TCU que você trouxe na sua dissertação. Então, de novo, né, nós iluminarmos aquilo que também é bem feito, aquela produção que também é bem feita pelos órgãos de controle que, por vezes, a gente tende muito a criticar e pouco a gente elogia. É um trabalho bem técnico e que ele embasa a tua dissertação. Aí você faz o tratamento dos dados e apresenta ali um levantamento de que em 80% dos fatores de impacto lá, das atividades, elas apresentam um nível de risco alto. E em 20% ali, né, isso é a página 85, o risco é considerado moderado. Eu queria que tu explicasse, assim, a que tu atribui essa proporção. Qual seria a explicação para atribuir essa proporção? 80% alto e 20% moderado. Eu fiquei curioso e não vi, assim, a posição do autor sobre essa avaliação. Gostaria até porque conheces a atividade, a tua experiência profissional, né, permite fazer essa avaliação. Eu acho que agregaria ter a leitura do Marcelo.
E, por fim, a segunda pergunta, que isso aparece lá no finalzinho do trabalho, páginas 98 até 101, em que você identifica ali, mapeia os itens que poderiam ser aprimorados. E tem uma tabela ali muito bem feita, muito bem produzida, e ela aparece também aqui na sua apresentação novamente. Mas eu, enquanto leitor, que não tive acesso ao material que você teve, enquanto leitor, eu não sei quais são as medidas. Elas estão ali categorizadas em percentuais, mas eu não sei quais são. Isso eu acho que é algo que faltou, porque era ali o clímax do seu trabalho. Você identificou riscos, você viu os problemas identificados no relatório, sugeriu a implementação de medidas e você agrupa elas em categorias. Só que dentro dessas categorias você não disse o que deveria ser feito. Não ilustrou. Então, se pudesse nos apresentar aqui algumas medidas, obviamente não precisa ser exaustivo, só uma, duas medidas ali dentro daqueles grupos que você apresentou na tabela, eu já ficaria satisfeito. E concluindo aqui a minha arguição, novamente parabenizo a ti, Marcelo, é uma etapa importante da sua trajetória, né? Passar um filme na sua cabeça aí, já passou por tantas provações na vida e agora está passando por mais essa, que é a banca de defesa da dissertação, mas como as anteriores, acredito que tu vai passar com bastante galhardia, com bastante coragem, como você enfrentou os riscos na atividade profissional, e aqui a gente te parabeniza pelo teu empenho, a tua dedicação, e isso fica visível no trabalho que foi apresentado à banca. Parabéns pelo trabalho apresentado, é um trabalho de muita qualidade, mas faço essa pequena crítica ali, porque eu, enquanto leitor, senti falta, e acho que se você pretende dar continuidade aí e encorajo que eu faça, eu recomendaria você entrega para o leitor, afinal. O leitor está curioso para saber. E aí eu gostaria que você pudesse nos expor agora nas respostas. Muito obrigado, professor Dalton. Eu que agradeço, professor Edson. Marcelo, 20 minutos aí para responder aos professores e demais considerações, por favor. Senhores, eu realmente fico aqui envaidecido. Vou ser bem enfático, porque não acha que é enraivecido, não. É envaidecido com as palavras dos senhores. Realmente, trabalho teve, como disse o professor Ederson, depois de muito tempo, mais de 30 anos, trabalhando em atividade operacional do Corpo de Bombeiros. Esse foi mais um desafio relacionado a risco, mas que, como diz nosso hino, verás que o filho teu não foge à luta, né? E realmente esse foi mais uma luta, e eu acredito que, pelo menos, eu fiquei muito satisfeito com essa luta. Às vezes a gente sai vencido de um desafio, de uma luta, mas a gente sai satisfeito, porque foi uma boa luta, foi um bom combate. Então, não sei, em relação ao final, né, como disse o professor, se eu serei mestrando ainda ou se eu serei mestre. Mas até agora foi um bom combate, né? Então, agradeço desde já pelas palavras. Fico realmente orgulhoso de poder ter, pelo menos, passado alguma coisa da minha experiência. Alguns pontos que eu tomei nota aqui, eu vou responder aos três que colocaram, né? De modo geral, porque é comum, que é o caso da revisão. De fato, a gente precisa, sim, o professor Edson falou, trabalho humano, a gente precisa ter aquela revisão de 4 mãos, ou melhor, 4 olhos, 6 olhos e por aí vai. Então, com certeza, vai sim ser passado por uma outra revisão para deixar um pouco melhor o trabalho, né? Bom, em relação ao professor Robson, eu fiquei penalizado, professor. O senhor fez várias sugestões na qualificação e eu fiquei penalizado de não poder atender a todas, porque eu fiquei limitado com a quantidade de páginas que a ANBRA
delimita para a gente para poder trabalhar. Eu realmente vi que foram muitas sugestões, alguns autores que o senhor sugeriu realmente que poderiam contribuir, sim. Aí foi realmente a conversa com o professor Dalton, eu preferi, não desprezando o que o senhor falou, pelo contrário, né? Gostei muito e acrescentei muita coisa. Porém, eu procurei focar em relação aos autores naqueles que estavam mais próximos das contratações públicas. Tem muito autor que fala de compliance, de integridade de um modo geral. Tem muito autor que fala de compliance anticorrupção. Mas, como foi visto, né, o trabalho não trata somente de corrupção. Ele vai além. Não trata somente de ilegalidades. Ele vai também atrás das irregularidades. E por isso que eu optei de não incluir mais, realmente iria enriquecer bastante. Pretendo, ao final, realmente publicar alguma coisa, e aí sim vai ser a hora da gente acrescentar mais, enriquecer mais ainda com as suas contribuições. Em relação à sua primeira pergunta, sobre a utilização de estándares internacionais, se possui ou não um caráter vinculante, qual é o meu entendimento, né? Eu diria o seguinte, eu gosto muito do pensamento de Douglas North, aquela teoria institucionalista dele, que, pela teoria institucionalista, não necessariamente deveria estar positivado, deveriam estar normatizados para que uma regra fosse seguida. Basta, por exemplo, um costume ser internalizado que já deveria ser realmente objeto de cumprimento, objeto de ser vinculante para toda a população, ou toda aquela população que está relacionada àquele objeto, àquele tema. Mas, infelizmente, num sistema tão positivista como nós ainda vivemos, ainda é necessário normas internacionais serem internalizadas pelo nosso Poder Judiciário. Então, quando a gente utiliza regras que vêm lá de fora, são as normas internacionais, eu vejo que realmente precisariam ser internalizadas na administração. Agora, tem um ponto que eu chamo a atenção. Quando eu falo internalizado, não necessariamente deva ser mediante um processo legislativo, um poder legislativo. Por quê? Porque nós temos também a função legislativa, por exemplo, dentro do poder executivo. Aquilo que eu coloquei lá na primeira sugestão, que seria a normatização interna, o regulamento interno de licitações, na prática, uma normatização interna de um órgão, ou até mesmo de um ente, né, se for o caso, que traz normas que vão vincular aqueles que estão abaixo dele. Por exemplo, os servidores, os gestores públicos. Significa dizer que não há qualquer impedimento de nós pegarmos boas práticas internacionais, e aí eu dou o exemplo do COSO, que eu utilizei no trabalho, a norma ISO 31000, que é 100% 31000 internacional, já está internalizada na BNT, mas não vincula a administração. É uma boa prática. Então, não há qualquer impedimento da administração normatizar internamente, e aí voltando no foco do nosso trabalho, programa de integridade, com foco em integridade. Aí sim, passará a ser vinculante para aqueles gestores que estão subordinados a essa norma. Sua segunda pergunta, a abordagem baseada em risco, né? Como é que seria, no meu modo de ver, a exemplo, na contratação de um sistema de informática, enfim. E aí eu digo que não só o sistema de informática, temos diversos outros que pode ser utilizado nessa lógica que eu penso. No âmbito das contratações públicas, existe um princípiozinho muito interessante que é pouco usado, que é a padronização. Então, qual é a forma, o que eu vejo? Daqui a pouco eu vou até puxar a pergunta do professor Edilberto. Como é que eu vejo essa padronização quando se fala da abordagem risco? É necessário que, desde o começo, antes mesmo de se ter um objeto específico demandado, uma coisa simples, a compra de um PC. Antes mesmo de ter uma compra de um equipamento de informática, é necessário que a administração já faça
mapeie seus riscos, potenciais riscos relacionados com, no caso que ele está falando, compras, contratações relacionadas com a tecnologia da informação, que seriam aquilo que é comum. Exemplo, não só de TI, o meu exemplo vai ser até geral. Exemplo, risco de atraso na entrega do objeto. Risco no atraso da entrega do objeto pode acontecer tanto na contratação de objeto como TI, mas qualquer outro contrato. Um atraso na adimplemento da obrigação, qualquer contrato pode ter esse risco. Então, tem riscos que são muito, muito simples e que pode acontecer. Risco do contratado via falir. Também é comum, qualquer tipo de contratação. Agora, tem riscos que são próprios por exemplo, de TI. Para mapear esses que são próprios, é necessário que nós tenhamos a visão daquele generalista, e aí não necessariamente tem um profissional específico da TI, mas é necessário também que eu tenha a visão daquele profissional técnico especializado na área de TI. Então, se nós vamos falar sobre a compra de um PC, o que pode vir? Vou chutar, está na minha área de TI. Mas pode vir um computador com um tijolo dentro. Eu leio. Agora vem um profissional de TI e vai ter que dizer o que tem que vir dentro do objeto. Então, qual é o risco relacionado com isso? Quem vai dizer? Vai ser o profissional de TI, que pode vir o risco de vir um tijolo dentro de um PC. Então, é necessário que, no mapeamento dos potenciais eventos de risco, aí nós estamos falando de identificação dos riscos, é necessário que tenha a ação conjunta de profissionais que eu chamo generalistas, de profissionais técnicos na área. Temos também outros profissionais, como, por exemplo, no direito. A consultoria jurídica, o assessor jurídico do órgão, ele tem conhecimento daqueles riscos relacionados à atividade própria do contrato, por exemplo, ou do edital, aquilo que ele está acostumado a ver no dia a dia e sempre identifica como um problema, com aquele foco de que definição do risco é aquilo que pode atrapalhar o objeto pleiteado pela administração. Então, a ação de mapear e gerenciar o risco não é uma ação de um só, é uma ação multidisciplinar. E aí eu falei de mapear, ou seja, identificar riscos, mas isso também vai passar para a avaliação e mais à frente. Esse é o grande ganho de um programa de integridade nas licitações. Cada responsável, para cada fase do procedimento, vai ter suas atribuições específicas naquilo que eu chamei de mapeamento ou planilha, enfim, de responsabilidades. Se eu faço a identificação dos responsáveis para cada fase, falando por enquanto só aquelas 3 grandes fases, da contratação, planejamento, gerenciamento, a seleção do fornecedor e gestão de contratos, eu vou dar aquilo que na gestão de risco a gente fala, nós vamos dar a propriedade do risco para uma pessoa específica. Ele vai ser proprietário daquele risco, é ele que vai ser responsável por gerenciar aquele risco. Gerenciar como? Naquilo que foi mapeado, e quando é mapeado, ele identifica os pontos de controle que ele vai mitigar caso tenha alguma possibilidade de materializar aquele risco. Então, de um modo muito geral, para não ficar também cansativo, que realmente aquilo que você falou, começar a falar em tabelas, etc., a forma que eu vejo, e aí não só em TI, mas de modo geral na contratação, é trabalhar antes de existir uma demanda. Quando surge a demanda, a gente complementa a identificação dos riscos e, consequentemente, a análise e identificação dos pontos de controle. Para, na sequência, apontar quem serão, a gente chama de o pai das crianças, quem serão os proprietários dos riscos em cada fase da contratação. Bom, o professor, eu acredito que eu respondi as 2 perguntas, professor Robson. Se eu não respondi, por favor, tá? O professor Gilberto fez umas colocações muito interessantes, professor, e aí eu me permito me alongar um pouquinho, porque é fruto da experiência própria. Atividade de bombeiro e aquilo que o senhor falou, o meu trade-off, controle e eficiência. No geral, parece realmente que o programa de integridade ele vai só implementar controles, mais controles. O Estado já está cheio de controles, o ente estatal já tem muito controle, e já está muito aparelhado
para fiscalizar as contratações públicas. Aonde é que eu estou atacando aqui? Por isso aquele meu foco lá atrás, no início da apresentação, é o foco prevencionista, que vem da minha origem de bombeiro. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos um prédio que está pronto, construído. Talvez a gente não perceba, o bombeiro percebe isso fácil. Onde é que tem os agentes extintores localizados, se tem sprinkler, se tem mangueira, quais são os preventivos, que nós costumamos chamar de preventivos, existentes naquele prédio. Por quê? Se acontecer um sinistro, os preventivos já estão ali, existentes, e às vezes o leigo nem percebe, nem sabe onde é que está. Mas estão ali, e vários deles são preventivos ativos, como, por exemplo, o sistema de chuveiro automático, o sprinkler. Aconteceu um sinistro, o sprinkler estoura e vai começar ali a tentar conter aquele sinistro. Mas onde é que aconteceu? Como é que surgiu? Lá atrás, no projeto daquele prédio, foi necessário projetar os sprinklers, projetar os sistemas preventivos, passar pela aprovação do bombeiro, para então construir o prédio. Significa dizer o seguinte, uma máxima que eu gosto de dizer. A população, no modo geral, tem a ideia do bombeiro muito eficiente, porque chega rápido e combate um sinistro. Mas a eficiência do bombeiro está naquilo que ninguém vê. Está na não ocorrência de um sinistro. Ali está a eficiência do bombeiro, porque ele agiu de forma preventiva. Ele evitou que um sinistro viesse a acontecer. Essa comparação eu faço com relação às contratações públicas para dizer o seguinte, o que nós estamos focando no programa de compliance é naquilo que a nova lei de licitação trouxe, muito interessante, baseado no IIA, que são as 3 linhas de defesa. Agora o IIA atualizou para as 3 linhas, né? Eu estou focando na primeira linha de defesa, que é na própria autotutela, ou seja, o próprio gestor público é que ele vai fazer a sua prevenção. Ele vai adotar as medidas preventivas necessárias para que aquele sinistro, ou seja, para que aquela ilegalidade ou aquela irregularidade não venha a acontecer, sem atrapalhar o andamento do processo. Assim como um extintor de incêndio não pode atrapalhar o fluxo de pessoas dentro do prédio, assim como uma saída de emergência tem que estar colocada de uma forma estratégica para sair rápido, da mesma forma, os pontos de controle, os controles internos, no programa de compliance, ele tem que estar projetado para não atrapalhar os processos, os programas, as atividades da administração pública. Para isso, e aí voltando àquilo que eu falei para o professor Robson, é necessário que exista de forma prévia. Ou seja, eu preciso estabelecer lá atrás a minha matriz de responsabilidade. Por quê? Lá atrás, antes de se falar em contratação. Porque quando surgir um evento, ou seja, uma demanda qualquer, já está delimitado, mapeado quem é que deve atuar. E em quais limites cada um deve atuar. Para que não aconteça o que nós falamos um pouco antes, do apagão das canetas. O apagão das canetas acontece mais porque o gestor público está preocupado não com aquilo que ele está na mão dele, na caneta dele, mas está preocupado com o todo. Eu brinquei com relação ao ordenador de despesa. É injusto o ordenador de despesa, lá no final, não participou de nada do processo de contratação, lá no final, ele vai homologar um procedimento licitatório. Ele vai autorizar uma emissão de nota de empenho. Ele não participou de nada e vai estar confirmando que está tudo certo. Agora, se eu tiver, a esse exemplo que eu falei, mapeado quem são os responsáveis, é possível, sim, que quem gostava de falar isso, acho que é o professor Jacobi Fernandes. E no frigir dos ovos, o ordenador de despesa, no máximo, ele vai ter outros amigos de cela, né? Se ele vai ser o responsável, vão ter outros junto com ele. Mas ele jamais vai ser responsável sozinho, salvo se ele realmente for o único culpado daquele ato. Então, o grande ganho desse programa de integridade é essa atividade preventiva que deve acontecer antes do prédio ser construído. Ser projetado antes
de ser iniciado o processo como um todo. E aí sim, quando surgir, como falei ao professor Robson, quando surgir uma contratação de TI, já está tudo mapeado, já sabe quem é o responsável, como é que vai acontecer, por exemplo, o mapeamento, vai completar o mapeamento de risco daquele objeto específico, e assim sucessivamente. Então, a forma que eu vejo não significa que esses controles de primeira linha de defesa serão mais um obstáculo, mais um risco para atrasar, para atrapalhar o andamento da administração. Ele vai, sim, estar intrínseco, interligado no procedimento, no caminhar de uma contratação pública. E aí eu queria deixar, o professor abordou uma coisa que eu não falei abertamente. O Corpo de Bombeiros, realmente, eu vi que precisa melhorar, mas eu confesso que fiquei orgulhoso do resultado que eu vi. Porque, no geral, se nós olharmos aqui todos aqueles gráficos, no geral, os riscos existem, que foi apontado na dissertação, né? Existem controles para todos os eventos, mais ou menos bem implementado. Mas existem controles para todos os eventos, tanto que, em todos eles, foi mitigado o risco. O que precisa é melhorar. O que precisa realmente chegar a um nível de risco muito mais baixo do que está ali. Mas eu fiquei contente de ter visto que nenhum daqueles 102 eventos de risco avaliados foram descartados. Para cada um deles, foi identificado o ponto de controle. Bom, e o professor Ederson? Professor Ederson, eu estava brincando com o professor Edilberto, falando que cada um me mete medo, mas eu confesso que o que mais mete medo é o senhor, porque foi meu professor de compliance e de risco. Então, meu medo é realmente deixar o professor frustrado. Mas fiquei contente com as suas palavras. Como eu disse, realmente eu pretendo não, vai ser feita a revisão, e eu pretendo fazer uma publicação, que eu já comecei a trabalhar em cima dela, vou esperar só o aval dos senhores. Fazer a publicação na forma de manual de gestão de risco em licitações. Ainda não sei o nome, etc., mas já pensam em trabalhar com isso. Até porque também sou engenheiro de segurança do trabalho. E a forma que eu vejo um programa de integridade é exatamente como funciona o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que está lá na NR09, na Regulamentadora 09. Então, eu brinco dizendo que o programa de compliance, na verdade, seria um programa de prevenção de risco de compliance. Até, só para vocês terem uma ideia, até aquele manual da CGU, que ensina também como fazer um programa de integridade, ele traz a estrutura muito parecida com o PPRA, muito parecida. Então, eu pretendo, sim, elaborar esse manual, e eu pretendo, muito em breve, com a ajuda do Leandro, estar publicando. Bom, também, curiosamente, vou até mostrar para os senhores, a dissertação e as orelhinhas. Foi exatamente a orelhinha do local que o professor, com muita sabedoria, apontou, que realmente estava falando, olha, para quem não teve conhecimento dos 102 eventos de riscos, das 25 páginas que compõem o anexo, vão ler isso aqui, realmente pode não ter a conclusão que deveria chegar. Então, eu marquei exatamente por causa disso, como foi o pedido do professor Porto. A título de exemplo, lá na página 99, quando eu apresentei a tabela, eu apresentei como um dos controles, ações ou controles compensatórios, regulamentação interna de procedimentos. Coloquei 64%, que é o quê? Nós temos, considerando aqui que são 102 eventos de risco, aqui foram colocados 64, daqueles 102, 64 eventos de risco estão relacionados aqui. Mas, não só nessa ação compensatória. Existe possibilidade, como ocorreu, dessa ação compensatória se repetir, desse fator de risco, se repetir em outras ações compensatórias. Como eu falei, aquela redundância para garantir a segurança. A título de exemplo, o fator de risco número 1, que lá no nosso anexo se refere à ausência da formalização da demanda que origina a contratação. É um risco, apontado pelo Tribunal de Contas. Como é que uma das ações compensatórias? A regulamentação interna.
Outra ação compensatória, o nível 3, revisão gerencial com double check ou checklist. Outra ação compensatória relacionada ao mesmo fator de risco, informatização de procedimentos. E uma quarta é a definição da matriz de competência. Todos eles relacionados a esse fator de risco. O segundo, para ilustrar, o fator de risco 36, que também está na regulamentação interna de procedimentos. O fator de risco 36, o Tribunal de Contas definiu como definição de resultados ou de benefícios esperados pela contratação fora da realidade. Existe esse risco realmente. E como é que vai evitar? Fazendo regulamentação interna, fazendo manualização de procedimentos, fazendo revisão gerencial, terceiro, fazendo definição da matriz de competência. Então, mais um fator de risco que nós vimos que tem colocado em 4 ações compensatórias que devem acontecer na forma de redundância, para que uma não, aí voltando lá para o professor Gilberto, de modo que uma não atrapalhe a outra, e a partir do momento que eu fiz a regulamentação, eu já incluí na regulamentação interna, por exemplo, a matriz de responsabilidade. Na regulamentação, já diz quem deve fazer o quê. É conveniente, uma das medidas, que não foi colocada como ação compensatória, porque ela permeia tudo, de um modo geral. É o treinamento e capacitação. Ele permeia tudo. Então, de nada adianta fazer uma regulamentação interna se a gente não submeter os gestores, os servidores públicos, à capacitação em relação àquele regulamento interno. Então, na prática, realmente eu concordo com o professor Ederson, de que parece que a gente olha assim, vai deixar uma dúvida, mas foi até certo ponto proposital, porque são 25 páginas de anexo que não seria conveniente deixar aqui, ou pior, relacionar numa tabela só tudo isso. Aí realmente ia ficar meio fora de didática. Eu não tenho certeza se respondi tudo. Por gentileza, se eu me perdi em algum ponto, estou à disposição. Ok, professores Ederson e Gilberto, estão satisfeitos com as respostas? Ok. Então, Marcelo, eu vou pedir para você esperar aqui a gente. Agora a gente vai sair dessa sala e vai para a deliberação. Vocês receberam um link, né, professores, da deliberação? Está sem microfone, o professor Gilberto. Eu vou olhar, então, esse link, né? Tem um outro link, né? Tem um outro link da sala de defesa. Agora, mandaram depois, foi isso? Ah, não, porque estava junto, no mesmo e-mail, né? Tá junto, o primeiro e o segundo. Tá. A gente sai daqui, se vê lá, delibera, depois volta para cá. Joia. Já nos encontramos, então. Até daqui a pouco. Espera aí, Marcelo. Eu não achei aqui, ó. Achou, professor Gilberto? Pois é, eu só tenho um aqui. Clique para ingressar onde eu estava já. Eu te mandei um e-mail máxima. Opa, está gravando, então eu repito. Parabéns, Marcelo. A banca considerou você aprovado com a nota máxima. Ficamos muito satisfeitos com o seu trabalho. Excelente. Encaminhe, por favor, para revisão, como você mesmo se comprometeu, para sair assim, um texto limpo, com coerência, concordância, né? Que acho que é um trabalho que vai render muitos frutos ainda. E para mim foi um prazer te orientar e agradeço novamente aos membros da banca pelas críticas construtivas, pelos apontamentos sempre muito ricos. Então, Marcelo, passo a palavra para você, agradecendo já novamente aos membros da banca e já me despedindo. Muito obrigado. Marcelo, está com você a palavra final. Senhores, o que eu posso falar, né? Fico realmente agora, eu falei que era envaidecido, agora fico muito orgulhoso. Vocês me deixaram muito, até sem graça, saber que fui aprovado com nota máxima. Só tenho realmente a agradecer a cada um dos senhores, cada um foi um tijolinho, uma peça fundamental, e aí uma peça fundamental não só na dissertação propriamente dita, não tive a satisfação de ter o professor Gilberto na qualificação, mas o professor Ederson, o professor Robson contribuíram na qualificação e deram seus tijolos aqui. E agora o professor Gilberto, realmente, eu fico até triste de não tê-lo na qualificação, porque eu tenho certeza que teria contribuído muito mais e engrandecido muito mais esse trabalho. Senhores, muito obrigado. Eu fico realmente sem graça e orgulhoso por ter conseguido chegar a essa meta. Realmente, os aplausos tocam muito.
Obrigado. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Ótimo trabalho. Obrigado. Parabéns. E parabéns, professor Dalto, também, pela orientação segura e chegou ao bom termo. Sem dúvida. O orientador está de parabéns também. Bom, pessoal, muito obrigado, Camila. Então, vou dar por encerrada a nossa defesa de hoje. E, professor Gilberto, vai comemorar o aniversário da sua esposa, pelo amor de Deus. Robson, vai cuidar do filho. Ele só está no escritório ainda, então não sei o que você vai fazer, mas boa sorte aí para você. Eu vou cuidar do meu pequeno, que também está chegando. Marcelo, comemora muito com a sua família. Parabéns, você merece. E obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite a cada um. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Abraço a todos. Boa noite a todos. Tchau. Abraço.